estamos aqui recebendo no programa Empresarial News o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Adervaldo Menezes. E vamos dar iniciativa logo com as considerações iniciais do nosso secretário. Ok, secretário? Ok, Sérgio. Eu queria primeiramente agradecer ao programa Empresarial News, essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo e batendo papo sobre a economia do município de Simões Filho. Ok. E vamos logo fazer logo uma primeira pergunta ao secretário, que é sobre o seu balanço, desses quase 4 anos de administração, juntamente com o prefeito Eduardo Alencar. Como estava quando você recebeu a sua base e como está hoje, Adervaldo? Sérgio, é uma pergunta bastante interessante, Quando a gente faz esse balanço, a gente tem que realmente olhar alguns aspectos, Quando a gente fala como estava, a situação do município estava numa situação muito delicada, Sérgio, e a gente tinha algumas empresas que não estavam em plena atividade. Isso teve assim, um impacto negativo muito grande para o município, E hoje a gente tem uma situação completamente adversa do que a gente encontrou. Hoje nós temos no Parque Industrial do Centro Industrial de Aratu, 258 empresas em plena atividade de médio e grande porte. 258? 258, Sérgio. E gerando quanto médio de emprego nessas 258? 21.342 empregos diretos no Centro Industrial de Aratu. A questão da empregabilidade em Simões Filho, hoje a gente tem pouco mais de 32 mil trabalhadores em pleno gozo de seus trabalhos, E desses 32 mil, 21 mil é do Centro Industrial de Aratu. O restante fica no comércio e no serviço. Dessas 258 empresas que a gente falou, nós tivemos a oportunidade de implantar dentro do Centro Industrial de Aratu praticamente 48 empresas, E mais 18 que está agora para poder inaugurar, que está em fase de terraplanagem, em fase de construção, e a gente deixa esse legado dessas empresas, essas 18 aí para a próxima administração. Certo. E o foco desses empregos aqui, qual a porcentagem que é consumida por Simões Filho, pelo povo, pelos trabalhadores de Simões Filho? É bom a gente... Está subindo ou está embaixo? Pois Sérgio, a gente teve um aumento significativo, Quando nós chegamos aqui dentro do Centro Industrial de Aratu, a gente tinha pouco mais de 16 mil trabalhadores, Então, desses 16 mil trabalhadores, apenas 4.900 era residente em Simões Filho. Hoje a situação é completamente adversa a isso. Nós temos pouco mais de 21 mil trabalhadores, e desses 21 mil trabalhadores, cerca de 8.758 já é de Simões Filho. Então, ele teve um aumento de 100%, praticamente, do que existia, Agora, isso é fruto, esse aumento talvez não tenha sido mais significante, por conta da questão do grau de escolaridade, da capacitação dessas pessoas, da qualificação dessas pessoas, E preocupado com isso, a gente fez um convênio agora com o Senai, onde a gente vai estar implantando agora, a partir de abril de 2013, são 3.000, pessoas que vão receber o treinamento pelo Senai, através do convênio com o Ministério da Pobreza, do Emprego e Renda também, e eles vão ser capacitados pelo Pronatec, Então a gente vai ter esses 3.000. Paralelo a isso, a gente já fechamos a reativação do Senai, isso é muito importante, eu acho que era um desejo muito grande da população de Simões Filho, e isso vem assim, dar oportunidade aos jovens que estão aí. Essas áreas vêm para suprir a necessidade das empresas, da indústria, do comércio, e esses alunos, no caso, estudando, eles vão ter oportunidade, vão ser chamados, como é que vai ser o... Veja só, o Pronatec é um trabalho do governo federal, ele dá oportunidade ao jovem a ingressar, especificamente o jovem que a família está no programa do Bolsa Família,
Esse é um dos critérios, tem que estar a família Bolsa no programa, Família. Bolsa Família, ou está recebendo o seguro-desemprego, onde ele vai fazer a requalificação, ou está desempregado há mais de 6 meses. Esse é o critério básico para o Pronatec. Ele começa a partir dos 16 anos, Sérgio, e o mais interessante, ele vai até 70. Né? Então, as pessoas aí também que têm uma idade avançada, podem se requalificar e ter uma nova oportunidade de trabalho. Né? Aderbal, falando do nosso comércio aqui local agora, referente a essas grandes empresas que estão chegando, que estão aqui ao nosso município, isso aí ajuda o comércio ou ajuda a economia do estado e do município? Daqui a pouquinho, logo após os comerciais, ok? Vamos lá. As mudanças não param em Simões Filho. Aqui, na rua Walter Aragão, a prefeitura reformulou todo o trânsito. Melhorou muito, era ônibus, caminhão, subindo o passeio, era um problema. E não é só aqui, o trânsito e o transporte público está mais organizado em toda a cidade. É o direito do povo de ficar sabendo, e a prefeitura está fazendo. É o direito do povo de ficar sabendo, e a prefeitura está fazendo. Na educação, a prefeitura está fazendo a lição de casa. Escolas reformadas, ampliadas, com novos equipamentos, professores capacitados. Tá vendo? Pavimentação em várias ruas, casas populares entregues e muito mais acontecendo. É o direito do povo de ficar sabendo, e a prefeitura está fazendo. É o direito do povo de ficar sabendo, e a prefeitura está fazendo. Estou com minha casa reformada, graças a Deus, estou satisfeito. E tem muito mais em todas as áreas sendo feito para você. Prefeitura de Simões Filho. Quem ama, cuida. Med Bahia Consultoria e Eventos. Venha conferir. Rua Djalma Castor da Rocha, 210, Centro, Simões Filho, Bahia. Telefone 3452-2324 ou 9134-0099. Med Bahia. Voltamos agora no programa Empresarial News e o secretário vai responder a pergunta que lhe foi feita há alguns minutos. Veja bem, Sérgio, nós, quando assumimos a secretaria no ano de 2009, nós fizemos um planejamento de trabalho, né? E nesse planejamento de trabalho, ela contemplava alguns aspectos. Primeiro, a associação comercial ter sede própria, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que já está pronto, né? Já está tudo pronto. Pronto, entregue. Construído, entregue, funcionando. Né? A gente tinha também um anseio da Secretaria ter sua sede também, que isso também já está pronto ali na Casa do Empreendedor. Né? A Junta Comercial, que é uma ajuda muito grande aí para todos os empresários de Simões Filho, do setor industrial, Cred Bahia. Né? E dentro desse bojo, desse planejamento, a gente tinha, na realidade, um objetivo de reter pessoas em Simões Filho. O que é reter pessoas? As pessoas que ganham um salário aqui, que ganham o seu dinheiro, tem que gastar aqui mesmo. Porque a economia, Sérgio, ela gira em torno do que as empresas vão fazendo. E eu não conseguia isso porque as pessoas saíam de Simões Filho e iam comprar no shopping em Salvador. Ia buscar lojas americanas, ia buscar Casas Bahia, ia buscar outras lojas, e a gente ficava aqui, na realidade, vivendo das migalhas, tá certo? Então, das sobras. E aí nós fizemos um trabalho inverso a isso aí. Vamos buscar essas empresas para dentro de Simões Filho, né? E as pessoas passam a consumir os produtos aqui dentro e os outros atributos, os outros produtos agregados também aqui. Eu vou dar um exemplo disso, Sérgio. Por exemplo, loja de celular. É um exemplo que a gente vai dar. A pessoa que vai comprar um celular em Salvador, ele não vai deixar para comprar a capa de celular aqui em Simões Filho. Tá certo? Ele passa a comprar tudo logo lá em Salvador. Exatamente. Tá certo? E aí, você trazendo lojas que vendam esse produto daqui, ele compra o celular aqui em Simões Filho e a capa ele já compra também, lá, na saída da loja. Agora. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo e por isso a gente fez um esforço muito grande para trazer a Lei Biscuit, lojas americanas. Agora, vou dar para você uma grande notícia, que é o G Barbosa. G Barbosa é terreno próprio, o alvará de construção já foi emitido, eles começam a obra aqui agora a partir de 4 de janeiro,
de 2013. Então a gente vai passar a ter um supermercado, não desmerecendo os outros mercados. Vai ser um supermercado ou ímpar? É supermercado? Olha, Sérgio, a classificação está como supermercado, mas é um supermercado de 2.800 metros quadrados, ou seja, 3 vezes maior do que o todo dia que a gente tem aqui, tá certo? Com vaga de estacionamentos, né, com caixas que vai passar a nos atender melhor. E por falar em caixa e nessa quantidade toda de espaço, a prioridade para essas vagas no G. Barbosa, a prefeitura, a secretaria impôs para o pessoal contratar o pessoal Simões Filho? Quando a gente faz essas captações, uma das coisas que a gente pega de prioridade é isso, né? Que dê oportunidade aos jovens de Simões Filho. A Lebesqui, ela fez esse processo seletivo todo aqui através do Cine Bahia. As lojas americanas, nós tivemos vamos dizer assim, uma dificuldade de achar essas pessoas. Por quê? Gente existe desempregado, tem muita aí, mas às vezes não está dentro do adequado ao padrão da empresa. Que a empresa precisa, né? E aí nós fizemos aí um convênio com a Microlins, né? Que a Microlins tem curso de caixa, de atendimento, e isso facilitou muito as pessoas que tinham estudado ali, fez os testes, passaram, enfim. Agora, é um gerenciamento que a gente não pode fazer, cabe à empresa, à companhia fazer. A gente faz de tudo, né? É diferente do Cone Aratu, né? O Cone Aratu é um grande parque logístico, né? Que vocês têm conhecimento, os empresários também têm conhecimento, até com uma oportunidade de negócio agora para 2013. Inclusive a TV Visualmente esteve lá presente, filmou, a gente passa no Pois lembro do lançamento, vocês estiveram lá conosco no lançamento, na FIEB, em Salvador, né? E dentro desse Cone Aratu tem um pacote de benefícios para as empresas que se instalarem lá. Essas empresas, obrigatoriamente, por lei, ela tem que cumprir aquele percentual de pelo menos 60% de pessoas do município de Simões Filho. Agora, é bom salientar uma coisa, Sérgio, nessa questão do Cone Aratu, ouvindo você, ouvindo outras pessoas, que sempre diziam assim, mas Camaçari, a Ford também fez isso e a Ford não cumpriu. É porque a Ford não teve um cuidado, a Prefeitura de Camaçari não teve um cuidado que nós tivemos agora, né? Que foi exigir que a pessoa que seja lá, pelo menos tenha 2 anos de residência no município de Simões Filho. Então ela tem que comprovar que pelo menos mora aqui já há 2 anos, porque senão eu ia formar aqui uma bolha. Né? As pessoas viriam para cá de forma irregular, e o que aconteceu em Camaçari. Aí a gente começa a ter problema de infraestrutura, o esgoto não atende, a telefonia não atende, é uma série de problemas. Então, basicamente isso, né? Essa pergunta que você fez da questão das grandes empresas, é essa explicação que eu tenho para dar à sociedade. Agora, eu começo a enxergar, Sérgio, que o comércio de Simões Filho ele tem evoluído bastante, tá certo? Eu sempre digo, o comércio não cresceu, o comércio desenvolveu. E está desenvolvendo, né? E está desenvolvendo, isso é o mais importante. Então, agora, a dificuldade é em área no centro, como estacionamento, né? Tem empresas que, como a loja americana que eu sou, você foi informando também, o Adenir Oliveira, que ela passou 1 ano procurando uma área em Simões Filho. Nós tivemos a loja americana, não foi 1 ano não, não sei, foram 2 anos. 2 anos, né? 2 anos a gente trabalhando com eles e buscando uma área, e quando achava não estava adequado. E a gente perdeu agora recentemente a loja Esplanada, né? Porque eles ficaram 1 ano buscando esse espaço, não achou, e agora a diretoria resolveu refazer todo o seu planejamento, né, de novos investimentos, e a Bahia ficou fora de abrir novas lojas e, consequentemente, Simões Filho, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, qual seria a solução para isso aí, Sérgio? A gente tem que diagnosticar, e através da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, né, os vetores de crescimento da cidade. Então, a gente tem que começar a entender para onde a cidade vai crescer. E para onde a cidade vai crescer,
a prefeitura, o ente público, é que tem que ir primeiro para desbravar aquele lugar. Porque não adianta eu dizer que vai crescer para um determinado lugar e botar o empresário lá no erro. Certo? Então, eu acho que Simões Filho já comporta aí um centro administrativo da prefeitura, e esse centro administrativo deveria ser nesse vetor de crescimento, para a gente ter ruas largas, né, planejadas, talvez aí posteação sem fios aéreos, sejam subterrâneos, isso aí a gente está falando. E o mais importante, Sérgio, que é a questão de reter pessoas de classe média alta no município. Esse é o grande problema, certo? As pessoas que recebem mais salários de Simões Filho moram em outras regiões, Salvador, Lauro de Freitas. A região metropolitana, né? Pois é. E aí a gente fica aqui, na realidade, com as pessoas de baixo salário. Para você ter uma ideia, o salário médio do Centro Industrial de Aratu, eu vou falar assim do Centro Industrial, mas do trabalhador, dos 32 mil trabalhadores, ele está em R$ 1.600, né? Quando, na realidade, Simões Filho está com 735. 65. Aí a gente começa a entender o porquê que uma grande rede de supermercado não vem. Porque não tem para quem vender. Exatamente. Ou seja, o dinheiro é gerado aqui, né, e é gasto em outro lugar. Então, isso e são quase 20 e poucos milhões que entram pois na cidade, é, então, né? De impostos. Isso é o que a gente precisa realmente rever, né, tratar com muito carinho. E eu estou sinalizando para o prefeito Eduardo Alencar para esse próximo mandato, né? E aí a questão de definição de cargos de secretários, isso ainda está sendo trabalhado, mas a gente está fazendo isso tudo no âmbito institucional, para que a gente perceba, Sérgio, quais são as ações que a gente pode fazer para poder mudar isso. Talvez lançar condomínios residenciais de classe média, onde o servidor da prefeitura possa adquirir esses imóveis subsidiados e parcelados, mesmo que o servidor tenha um nome no SPC e Serasa, ele pode ter a chance, porque como é consignado, ele pode ter a chance de comprar esses apartamentos, e aí com isso a gente vai começar a ter a empregada doméstica, a gente vai começar a ter a lavanderia, a gente vai começar a ter escolas melhores, escolas de línguas melhores, corretamente. Isso aí, Sérgio. Eu acho que é basicamente assim. Bom, vamos para os nossos comerciais e no próximo bloco o Aderbal Menezes vai nos informar se ele teve apoio assim, do maciço do prefeito Eduardo Alencar para que isso tudo ocorresse, né? Ou se foi só pela secretaria. Vamos lá, daqui a pouquinho. CN Serviços Empresariais. Aberturas e baixa de empresas, assessoria empresarial, alvarás de funcionamento e saúde, certidões negativas, condomínios, departamento pessoal, imposto de renda física e jurídica, recursos humanos e muito mais. CN Serviços. Estrada do Curralinho, 50B, Imbuí, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Telefone 3243-6435, 8892-4006 ou 41170935. Acesse www.cnserviços.com.br. Nosso brinde: Avenida Walter Aragão de Souza, 246, Centro, Simões Filho, Bahia. Ou ligue 71 3396 21 75. Ok, voltando aqui ao programa Empresarial News, conforme a pergunta, o secretário vai falar qual foi o grau de participação que o prefeito Eduardo Alencar teve na sua secretaria. Sérgio, esse assunto é um assunto muito delicado, né? Porque quando a gente fala de apoio, as pessoas pensam até que a gente está fazendo aqui a questão do puxa-saco. E não se trata disso mesmo, porque eu sou empresário e tenho essa necessidade. Mas todo esse trabalho que nós fizemos aí ao longo desses 4 anos, e os números eles podem falar até muito mais do que se a gente ficasse aqui, né, o dia todo tratando desse assunto,
né, os números falam por si. Eu vou dar só alguns exemplos para a gente falar do apoio. Tá? A receita própria do município, em 2005, na época, o prefeito Edson Almeida, era pouco mais de 19 milhões no ano. Tá certo? 19 milhões no ano. No ano. Né, a receita própria. O que é a receita própria? São os IPTU, as taxas, ISS, etc. Hoje, em 2012, a gente fecha essa receita própria com um pouco mais de 41 milhões ano. Então, a gente dobrou a receita própria. Aderbal, isso é fruto só Isso que está falando é receita própria do município. Isso é fruto somente da Secretaria? Não, é eficiência também da Secretaria da Fazenda em cobrar, eficiência em evitar, na realidade, a evasão desses impostos, né? E a gente começa a entender. Agora, por outro lado, eu vou lhe dar um dado que você vai achar um dado muito interessante. O ICMS recolhido aqui no município de Simões Filho em 2005 era pouco mais de 290 milhões de reais. Esse é o ICMS de todo o ano de 2005 recolhido aqui no município de Simões Filho. Hoje, 2012, a gente está fechando com 522 milhões de reais de ICMS aqui no município. Então, aumenta bastante. Esse daí, né? Esse daí é fruto especificamente do trabalho da Secretaria, e aí eu volto àquela pergunta que você fez, do apoio do prefeito Eduardo Alencar em viabilizar novos empreendimentos. O prefeito ele sempre foi muito sensível com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Nós tivemos no comecinho, foi muito difícil, Sérgio, a gente não tinha praticamente nem sala para trabalhar. Também é bom, né? A sala era dentro do carro praticamente, né? Porque ele não tinha tempo de ficar ali. E o prefeito, ele vendo aquela dificuldade, ele cedeu a sua sala de reunião para que a gente montasse a secretaria lá dentro, né? Foi um trabalho difícil, foi árduo. Hoje a gente tem aquele prédio ali, as pessoas pensam que ganhou, mas não, nós conquistamos isso com trabalho, com luta, não teve lobby político, não teve nada. É simplesmente o reconhecimento do trabalho desenvolvido. Mas Eduardo Alencar ele sempre atendeu os empresários, ele sempre foi parceiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e isso é o mais importante. Quando o prefeito ele entende o que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as coisas tendem a melhorar. Anda, flui, hein? Porque todo mundo diz que a Secretaria da Fazenda é quem recolhe o dinheiro, é quem gera o recurso, não é isso? Mas esse conceito é equivocado, sério. Por quê? Quem capta, na realidade, é a SEDEC. Né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que faz o dinheiro acontecer, dando manutenção aos empresários, trazendo novos empresários, novas empresas. E a Secretaria da Fazenda, ela administra aquele recurso que ela vai dar. Agora, quando o cidadão não paga, a Secretaria da Fazenda ela tem os mecanismos de ir lá buscar esse recurso. Tá certo? Que isso o empresário do Centro Industrial de Aratu, e especificamente os comerciantes, entenderam, e poucos comerciantes aqui têm impostos, devendo imposto, está devendo IPTU, está muito bem. A gente vive um momento muito bom aqui. Tivemos problemas agora, Sérgio, nesse final de ano. Esse final de ano foi um final de ano muito difícil, nós tivemos que fazer alguns ajustes no governo, né? Ajustes esses, Sérgio, que teve que demitir funcionário. Eu queria também fazer aqui uma explicação de tudo que aconteceu para que o empresário ele entenda como foi moldado isso aí. Nós tivemos, e a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que a gente não pode passar mais do que 54%, né, com folha de pagamento, incluindo os encargos sociais, do que a gente arrecada. Então a gente vinha, um exemplo, a gente vinha arrecadando lá R$1 milhão, tá certo? Então até R$540 mil a gente poderia utilizar para a folha de pagamento. De repente, esse R$1 milhão caiu para 500, tá certo? Significa que a gente só pode gastar com folha agora pouco mais de R$280 mil. Então a gente vai ter que cortar, o que a gente chama de cortar na carne, tá certo? E foi isso que aconteceu. Não é porque o prefeito quis demitir,
foi a situação a queda da receita. Né? Nós tivemos de queda de receita, né, em valor médio de 4,5 milhões no ano a partir do mês de agosto, tá certo? Então a gente já está acumulando aí cerca de 18 milhões de queda de arrecadação nesse período de 4 a 5 meses aí, tá? E isso é muito significativo para a economia. Eu entendo que os trabalhadores que foram demitidos, né, deixaram de comprar no comércio e tal, mas eu acho que em janeiro a gente já estabiliza essa situação. Começa a marcar, né? Vamos para o nosso comercial, daqui a pouquinho o secretário volta, né, ele vai fazer as considerações finais e daqui a pouquinho, vamos lá. Ouça pela Simostílio FM 87.9 ou acesse simostilionews.com.br de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10 da manhã. Bom dia, Simostílio. Apresentação: Jálio Mascarenhas. Jálio Mascarenhas. 87.9. Nossa Farma Drogarias, agora é Farmácia Bem-Estar, Avenida Altamirano de Araújo Ramos, 278 Centro, telefone 32980988, Farmácia Bem-Estar. Estamos aqui de volta ao programa Empresarial News. O secretário vai falar sobre as considerações finais, e tem algo a falar. Pode ficar à vontade, secretário, nessa finalização do nosso programa. Eu queria somente agradecer essa oportunidade, agradecer ao Empresarial News, né, que é um meio de comunicação com empresários sinosfilenses, e que eu vejo assim de muita importância, né? E quando você fala do Empresarial News, eu venho revivendo o jornal News e outras situações. E aí a gente vê o progresso da cidade, o progresso desse meio de comunicação nosso sinosfilense. Antes a gente sonhava em rádio, hoje a gente está na TV. TV, internet, qualquer ponto do mundo. E não é local, Débora. Quando você estiver, você pode assistir. Eu acho que isso é o mais importante, tá certo? É esse crescimento da cidade de Simosfilho, é essa evolução, né? Digo para vocês que isso não é fruto de 4 anos de trabalho, isso é fruto de anos de desenvolvimento, de cada um dando as suas contribuições, né? Prefeito Edson Almeida, prefeito Eduardo Alencar, depois Edson Almeida, Eduardo Alencar. Então, assim, é fruto de um trabalho, né, que vem sendo ao longo desses anos. Eu queria ressaltar a administração específica do prefeito Eduardo Alencar. Eu acho que a população foi muito sábia, né, em colocar Eduardo Alencar como prefeito novamente. Não que desmerecer os candidatos que foram de oposição ou que fizeram também parte desse processo, mas eu queria salientar o fato da democracia ser aplicada aqui no município. Então, vencer o desejo do povo, né, o reconhecimento do trabalho, eu acho que isso é o mais importante. Também dá continuidade ao projeto, né? Pois é, eu acho que 4 anos é muito pouco para a gente fazer alguma coisa, sabe, Sérgio? Eu acho que a gente merece um pouco mais, né? E isso a população entendeu, né? E colocou o prefeito Eduardo Alencar por mais 4 anos. Eu confio na administração do prefeito Eduardo Alencar, independente de estar secretário, de não estar secretário, de continuar secretário, de não continuar secretário. Eu queria deixar isso muito bem claro, porque a gente segue um plano de trabalho da administração e do grupo político de Eduardo Alencar. Então, não é um trabalho de Aderbal especificamente. Aderbal, na realidade, é um simples coadjuvante, como todos os outros secretários. Os méritos, eles são todos do prefeito Eduardo Alencar, de sua equipe, tá certo? Isso aí eu queria deixar assim muito bem claro, né? E aí eu envolvo todo um outro processo. O governador Wagner tem um papel fundamental, que é nosso parceiro aqui no Centro Industrial de Aratu, né, através do SUDIC, e em especial o Dr. Otto Alencar, né? O Dr. Otto Alencar, ele tem um papel muito importante, né, na economia baiana, porque se você não tiver infraestrutura, você não escoa as suas produções.
Certo? Isso é fato. Isso é notório. Certo? E ele vem fazendo isso, asfaltando cidade. A gente tem aqui praticamente essa via desde da Pitanguinha até ligar com a Maçari. E por falar nessa via, Deval, passando, esse empreendimento para Góis Comum já está pronto para dar início? Esse empreendimento para Góis Comum é uma coisa boa da gente falar, Sérgio. Nós tivemos algumas reuniões com o pessoal da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado da Bahia, ASDAB, né? E existe um trabalho muito grande para a gente colocar e implantar esse polo logístico lá em Góis Comum. Né? Mas já está certo? Olha, Sérgio, assim, a gente precisa adequar melhor a questão da via, tá certo? Esse é um grande problema, porque como a via desemboca dentro de Palmares, tá certo? Isso é um complicador para o aumento do fluxo de veículo ali, tá certo? A gente teria que criar uma outra alternativa de via que não passasse por dentro de Palmares especificamente. Na verdade, isso é muito mais a questão de segurança do que de logística, tá certo? Nenhum empresário quer colocar sua empresa ali para que um carro atropele alguém ou aconteça um acidente, sabe, Sérgio? Então, isso está sendo discutido com a Secretaria de Infraestrutura, tanto do município quanto do Estado. O doutor Otto já tem essa ciência. E ali também a gente está agregando outras empresas ali para Góis Comum. Eu acho que é uma grande oportunidade para Simões Filho. E aí eu digo para você que os comerciantes pequenos, né, eles têm que ficar muito ligados, né, por isso. E eu queria aqui deixar, como você abriu essa oportunidade, deixar uma mensagem aqui, que o objetivo nosso agora, Sérgio, são as licitações abaixo de R$80 mil, ela ser prioritária para o pequeno e micro empresário, tá certo? Então, por exemplo, o cara que faz chave, o cara que vende pouca coisa aí para a prefeitura, tem que regularizar a sua empresa, deixar bonitinho, as certidões já em mãos, para poder participar das licitações públicas aqui no município de Simões Filho. E para finalizar, como você falou que já é para finalizar, é uma pena, né? A gente pode rápido, passa rápido. Passa muito rápido, poderia ficar mais tempo aqui. Eu queria desejar... Mas vai voltar a oportunidade. Com certeza, vou estar sempre à disposição. Eu queria desejar a todos, e em especial a todos os ouvintes do Empresarial News, a você, a toda a equipe, né, da Visual News, um Feliz Natal a todos os comerciantes, um próspero ano novo. 2013 seja assim, repleto de realizações, de concretizações de projetos, né? Porque a gente vive de projetos, tá certo? Quando a gente acorda de manhã, a gente já faz o planejamento do dia, né? Vou levantar, vou orar, vou escovar os dentes, tomar café, mas tem o que ir ali, tem o que ir ali. Vou fazer uma caminhada. Pois é, a gente já... O esporte aí... Academia, né? É uma outra coisa, Sérgio, que eu queria destacar, é o seguinte: Simões Filho, ele tinha apenas uma academia, Feras, lembra da Feras? Hoje Simões Filho já tem 5 grandes academias, Atitude, essa aqui é a Taurus. Então, assim, isso é fruto, sabe do que? Ele vai toda manhã. Pois também, mas você sabe qual é isso aí, Sérgio? Isso é fruto de qualidade de vida. Antes as pessoas não tinham nem como pagar uma academia, hoje já tem como pagar. Então isso significa que as pessoas de Simões Filho estão sendo mais valorizadas em termos de salário, está sendo mais reconhecida, né, e está tendo um poder aquisitivo melhor. Então eu queria desejar a todos assim, um 2013 repleto de saúde, de paz, né, para que a gente dê continuidade a esse trabalho, né. Queria aqui parabenizar a Associação Comercial, o CDL, a todas as organizações, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, que é um parceiro incansável nosso, Ribeiro, que a gente senta, a gente discute as coisas. Eu acho que isso é importante quando se tem esse canal de comunicação. Ribeiro é colega da academia, sabia, não? Colega seu, né? Da academia lá. Lembrança para ele lá. Quando a gente tem esse canal de diálogo, as coisas fluem mais fácil, tá certo? E dizer para vocês assim que Simões Filho tem tudo para dar certo. Acredite na Cone Aratu, é algo que o prefeito Eduardo Alencar captou, né, de
Pernambuco para cá, e que vai ser muito importante. É porque quando a gente fala de Conde Aratu, Sérgio, as pessoas não têm assim, uma noção de dimensão. Para você ter uma ideia, e eu queria só abrir um parêntese, né? Já tem hoje de contrato assinado 48 mil metros de galpão para ser executado. Nós estamos agora liberando já 11 alvarás de construção de galpão já na Conde Aratu. Então, a partir do dia 3 começa a terraplanagem. 3 de janeiro. 3 de janeiro. 2013. E aí a gente não fez ainda, Sérgio, por conta da licença ambiental, porque eu acho que a gente tem que respeitar os organismos e os órgãos ambientais, e eu pedi para que não fizesse nada antes de sair, para ter toda uma avaliação daquela área, para a gente não ter impacto negativo no meio ambiente. Eu acho que a gente tem que promover desenvolvimento, respeitando qualidade de vida, respeitando os munícipes, respeitando o meio ambiente. E isso a gente vem fazendo aqui, é um processo que a gente está tirando aquelas serralherias que ficam aqui, às vezes o vizinho incomoda, marcenaria. Eu acho que para 2013 o prefeito já está antenado com isso, e a gente quer fazer um polo de serviço para a gente tirar a serralheria, a carpintaria, porque quantas pessoas já teve seus equipamentos queimados, né, por conta disso. E o empresário ali também não tem alternativa, Sérgio. Ele começou na garagem, a coisa foi crescendo. Né? A casa, fundo do quintal. Pois rapaz, ele não tem culpa, mas a gente tem que harmonizar isso, né, que é a vida do cidadão, a qualidade de vida, com o desenvolvimento e o trabalho das pessoas. Ok, tá aí então. Eu queria agradecer aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aderbal Menezes, por ter atendido nosso convite. Obrigado, secretário. Então, até a próxima. Ok, muito obrigado a todos.